Olá, tudo bem? Dando continuidade à história da criação do mundo, vamos falar de uma história que está contida no verso 1 de Gênesis e que só foi revelado nos demais livros da Bíblia. Vamos falar da história de um querubim chamado Rei Léo Ben-Shahar, que é identificado na Bíblia como Diabo ou Satanás. Este personagem bíblico, cuja história é muito mal contada por aí, foi instituído por Deus para governar a Terra. E nenhum outro livro, documentário ou documento vai falar a verdade sobre a real história desse anjo caído. Eu vou te falar que se a Bíblia não falasse sobre ele, provavelmente a humanidade nunca saberia de fato quem ele é, como ele age e por que ele odeia tanto a humanidade. Eu vou te dizer, é um erro você querer entender o mundo em que vivemos sem compreender as forças que atuam sobre ele. Pois essas forças, acredite você ou não, têm o poder de controlar as pessoas na Terra. Aliás, muito se fala em sociedades secretas, irmandades, seitas, enfim, mas pouco se fala sobre o que está por trás de tudo isso. E é aí que está o problema, pois se as pessoas estudassem a palavra de Deus, dificilmente se deixariam levar por essas organizações lideradas por Satanás. Pois através da Bíblia, a sua personalidade é revelada, seus objetivos, seus anseios e o motivo pelo qual ele odeia tanto a humanidade. Aí eu te pergunto, como pode uma pessoa virar as costas para Deus e abraçar o seu pior inimigo? A resposta você vai descobrir neste e nos próximos vídeos. Sabe que Satanás, ao longo da história da humanidade, tem promovido guerras, destruição, divisão entre as pessoas e tudo isso a começar pelas famílias. Ele age de forma sorrateira e vil, sem que as pessoas percebam que ele está por trás da maioria dos problemas que os homens enfrentam no mundo. Eu vou te dizer que dá para gravar 1 milhão de vídeos só falando sobre isso. O agir invisível de Deus e de Satanás. Porque as forças espirituais que atuam sobre a Terra e sobre a humanidade estão por trás de tudo o que acontece em nossas vidas e no mundo. E isso vale tanto para as forças do bem quanto para as forças do mal. E Satanás atua criando problemas em tudo, nas famílias, no trabalho, nos relacionamentos, nas finanças e principalmente nas políticas públicas, que afetam diretamente a vida das pessoas. E as pessoas precisam entender que existe um mundo espiritual, que está trabalhando ativamente para que elas não se aproximem de Deus. Pelo contrário, essas forças fazem de tudo para separar o homem de Deus, de conhecer o seu propósito, de desenvolver um relacionamento com seu Criador. E é por isso que vemos tantas pessoas deprimidas, em busca de realização pessoal, de fama, de fortuna, achando que isso irá suprir o seu vazio interior. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. E quando isso não acontece, o ser humano vai gradativamente se sentindo só, desamparado, solitário e deprimido. Por exemplo, uma criança até seus 7 anos de idade é totalmente dependente de seus pais. O homem e a mulher, com suas personalidades diferentes, oferece o equilíbrio perfeito para a criança. Mas a partir dos 7 anos, conforme ela amadurece, ela vai se tornando menos dependente dos pais. Mas como ela foi ensinada por seus pais sobre a existência de Deus e que nos ama e está sempre com a gente, a criança naturalmente passa a buscar em Deus as respostas para a vida. E conforme ela cresce, Deus vai se revelando a ela. O problema é que Satanás tem separado as famílias. E aqueles que estão juntos não têm tempo para seus filhos, substituindo o tempo em família por distrações, através de dispositivos eletrônicos, por exemplo. E uma criança que cresce num ambiente conturbado, sem o amor do pai, sem a atenção que ele precisa, a tendência é que essa criança culpe a Deus por todos os problemas que ela vai enfrentar no futuro. Porque é exatamente isso que Satanás faz. Ele interfere na vida das pessoas e coloca dúvida na cabeça delas acerca da existência de Deus. E quando uma pessoa tem uma visão distorcida de Deus, Satanás então começa a pôr sentimentos de rejeição no coração delas, para que elas se sintam sozinhas, desamparadas, rejeitadas, plantando sentimentos de tristeza e amargura. Eu sinceramente não sei se este é o seu caso, mas ainda que você não tenha sido planejado por seus pais, acredite, Deus planejou você, Deus desejou você, Ele ama você e além disso escreveu um projeto de vida só para você. Isso não é minha opinião, isso está na Bíblia, irmão. Você é muito importante para Deus. E a prova disso é que Jesus pagou um alto preço por você numa cruz. Deus se fez carne para cumprir uma lei que Ele mesmo criou. E Ele fez isso porque Ele ama você e quer se relacionar com você. A resposta que você procura em Deus está em Jesus. Sabe, eu tive minha primeira experiência sobrenatural com Deus quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos. E de lá para cá, minha vida nunca mais foi a mesma.
Eu tinha uma ideia totalmente distorcida de Deus, mas só fui entender isso quando ele se revelou a mim. E a revelação de Deus é gradativa. Ele sempre vai falar com você baseado nas suas experiências de vida, pois ele conhece a sua história, ele te conhece por inteiro. O relacionamento que Deus tem para cada pessoa é individual. Ele trata cada um de um jeito, pois ele vai se revelar a você com base na sua maturidade espiritual. Por exemplo, tem muito velho que é um bebê na fé, e tem muitos jovens que já são adultos na fé. O que determina isso não é a vontade de Deus, mas a sua vontade em se relacionar com Ele. A sua busca e a sua entrega é que irá definir quem você é no reino de Deus. Como eu disse, eu descobri isso há muitos anos. E hoje eu acordo todos os dias conversando com o Espírito Santo. E eu vou te dizer, o Espírito de Deus fala com você todos os dias. O problema é que a maioria das pessoas não sabem quando é Ele que está falando. E isso se desenvolve, está relacionado à sua maturidade espiritual. O que você precisa entender é que Deus quer se relacionar com você, basta você buscá-lo. Agora, voltando ao assunto do anjo, precisamos entender que a desordem e os problemas sociais são resultado da quebra de leis. E se você analisar bem de perto, você vai ver que as leis dos homens são inspiradas nas leis de Deus. E essa ideia subversiva de questionar o que é certo e errado, do que é ou não moral, tem levado a sociedade a um alto nível de depressão. Pois em uma sociedade em que isso passa a ser questionado, o bem e o mal passam a ser relativos, e a banalização do pecado vira regra. E a definição de pecado é a quebra de leis. E as consequências de tudo isso estão aí. A banalização da vida, da família, da moral, da ética. Mas nós temos o dever de lembrar que foram esses os valores que trouxeram a sociedade até aqui. E sabe que uma das estratégias de Satanás é colocar no coração dos homens a ideia de que as leis de Deus foram feitas para punir e tirar a liberdade dos homens. Ou seja, impedir que as pessoas façam aquilo que elas querem e desejam, quando na verdade as leis de Deus servem para proteger os homens. E a liberdade só é possível por causa da existência de leis. Do contrário, o conceito de liberdade não existiria. E Satanás faz isso porque ele sabe que quando alguém vai ao encontro às leis de Deus, essa pessoa se autodestruirá. E para isso acontecer é só uma questão de tempo. E Satanás trabalha subvertendo a mente das pessoas, fazendo com que elas se tornem alienadas em relação à existência de Deus, à existência dele e de tudo que envolve a vida das pessoas no mundo. Agora, o que é interessante é que se antes Satanás tentava se esconder, hoje ele faz questão de se revelar em tudo. Nas músicas, nos filmes, nos festivais, nos governos, nos sistemas de governos, nas inaugurações de grandes obras. E o fato dele se revelar assim só mostra o quanto as pessoas estão longe de Deus e o quanto o governo mundial está próximo. E a prova disso é que estamos vendo coisas acontecerem no mundo que até bem pouco tempo atrás eram inimagináveis. Antes, uma pessoa cometia um crime e fazia de tudo para não ser descoberta. Hoje nós vemos pessoas filmando seus crimes, usando seu celular e colocando na internet. Me diz se isso não é uma banalização total do pecado, da quebra de leis. Sabe, antes de gravar esse vídeo, eu pesquisei no YouTube para ver se tinha alguém que tivesse estudado para falar sobre Satanás. E só encontrei vídeos com narrativas do tipo documentários. E eu não sei se você sabe, mas esses vídeos são criados estrategicamente para manipular o imaginário das pessoas. Nenhum desses vídeos fala a verdade em relação a Satanás, porque ele caiu, porque ele odeia tanto a humanidade. E para entendermos um pouco sobre o mundo espiritual, primeiro precisamos entender algumas características da criação de Deus. Por isso, anote o que vou te dizer, pois é muito importante. Tudo que Deus cria, Ele cria não eleito. Vou repetir. Tudo que Deus cria, Ele cria não eleito. Isso quer dizer que todas as coisas criadas por Deus devem passar por um processo de eleição. E o processo de eleição existe porque para tudo que Deus cria, Ele prescreve leis. Vou repetir. Tudo que Deus cria, Ele cria não eleito. E para tudo que Deus cria, Ele prescreve leis. É muito importante você entender isso. Então, para que você seja considerado eleito, você precisa cumprir uma lei, um mandamento, uma regra. E essas leis não foram criadas para punir a criação de Deus, mas para educá-los, a fim de protegê-los em relação à sua própria liberdade. Por exemplo, conforme uma pessoa nasce, cresce, ela começa a entender que o mundo é protegido por leis. E elas existem para proteger os seres humanos. E se as leis forem quebradas, a pessoa que quebrou sofrerá as consequências. Por exemplo, imagine que você é uma criança e vive no sítio.
E depois de brincar o dia inteiro, você entra num celeiro e vê um recipiente com um líquido que parece um suco de morango. Mas aquilo na verdade é um veneno chamado furadã. Eu não sei se você já viu isso. Que parece um suco de morango. O que vai acontecer se você tomar aquele líquido? Você vai morrer, é claro. Agora, você saberia que aquilo pode te matar sem que isso estivesse escrito no rótulo do produto? Essas indicações são leis. E servem para quê? Para proteger as pessoas e não puni-las. E se não forem seguidas, elas podem gerar consequências graves. Agora, por que existem as leis? Porque tanto os homens como os anjos são dotados de livre-arbítrio. Do contrário, não haveria necessidade de leis. Afinal, os seres criados fariam somente o que foram programados para fazer. Você seria limitado de fábrica a fazer aquilo que o seu criador determinou. Por exemplo, um carro, ao ser produzido e colocado nas ruas, não tem autonomia para sair andando por aí causando acidentes. Mas tem potencial para ser usado desta forma por um motorista? Sim. E o que impede que isso aconteça? As leis de trânsito. E quando o ser humano quebra essas leis, que servem para protegê-lo, as consequências aparecem. Então entenda, as leis dos homens são uma cópia das leis de Deus, que foram criadas para proteger os homens. Do contrário, o homem se autodestruiria. E a maior prova de que a lei é o fundamento da liberdade, e não da privação dela, está no fato de que quem age fora da lei está preso. E isso mostra que tudo que Deus cria, Ele cria não eleito, e o processo de eleição se dá através do cumprimento das leis que Ele criou. E esta é a maior prova de que os seres humanos têm livre-arbítrio. E quando você se torna eleito? Quando você cumpre a lei. Então, quando Deus criou os anjos, Ele os criou não eleitos. E os anjos dotados de livre-arbítrio precisavam passar por um processo de eleição para serem aprovados. E lendo a palavra de Deus, chegamos à conclusão de que o processo de eleição dos anjos ocorreu enquanto eles estavam na Terra. E isso prova que, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a Terra não foi criada inicialmente para os homens, e sim para os anjos. E se você não assistiu o vídeo anterior, onde eu falo sobre a revelação secreta de Gênesis, vai lá e assiste, pois é muito importante você assistir, pois os assuntos são complementares e vão te ajudar a entender o que eu vou ensinar aqui nos próximos vídeos. Bom, como esse vídeo já está com mais de 10 minutos, e eu não sei se você assistiu o vídeo anterior, eu vou finalizar aqui. Agora, caso você já tenha assistido a revelação secreta de Gênesis, então você pode avançar para a próxima aula. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o processo de eleição dos anjos na Terra. Então você vai começar a entender como um querubim ungido de Deus veio a cair e se tornar o maior inimigo da humanidade. Que Deus te abençoe e até a próxima.